Queridos, a paz de Deus com todos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar aqui a respeito de Caim, né? Surge uma dúvida aí, quem foi a mulher de Caim? E eu vou estar falando isso um pouquinho para vocês aqui. Então vamos lá em Gênesis, capítulo 4, verso 17. Diz o seguinte: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade o nome do seu filho Enoque. Então a Bíblia ela vai dizer que Caim se casou, né, se juntou com a sua mulher e teve um filho que chamava Enoque, né, e assim ele fundou uma cidade com o nome de Enoque. Mas espera lá, existia Adão e Eva, Abel e Caim, né? Quando lemos lá no começo de Gênesis, se depois vocês quiserem ler para entender um pouco melhor a história, tá? Aí Deus criou Adão e Eva, depois vieram filhos, né? Caim e Abel. Isso está citado na Bíblia. Só que daí ocorre o primeiro homicídio, né? Caim mata Abel, né? E após a morte de Abel, fica então os três, seus pais e Caim, certo? Só que daí de onde que surgiu a esposa de Caim? A resposta está lá em Gênesis 5, verso 4, que diz o seguinte: E foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então Adão teve mais filhos, tá? Ele viveu 800 anos, viveu muito tempo. E o mandato de Deus era que eles se multiplicassem, né? Que gerassem filhos e filhas. Então aqui deixa claro que eles tiveram outros filhos e filhas, no qual não estão citados no Gênesis 1, 2 e 3, tá? Foram citados Adão, Eva, Caim e Abel, tá? Então nesse intermédio de tempo entre Caim matar Abel, ou depois ou antes, ele conheceu a sua esposa, né? Que provavelmente era uma prima, ou uma sobrinha, ou até uma irmã, né? Naquele tempo era permitido o casamento entre parentes, né? Só que quando chega o seu tempo, em Levítico 18, vai falar sobre casamentos ilícitos, né? Então Deus falava com Moisés, foi criando a lei, né? Foi criando os seus mandamentos. E no meio dos mandamentos, Deus diz que é abominável o casamento entre parentes, tá? Então vai dizer lá no verso 6: Nenhum homem se achegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então Deus fala a Moisés, Deus dá uma ordem a Moisés que não deveria casar mais entre parentes. No começo era comum, porque como não existia população, Deus permitiu que casasse entre primos, entre tio e sobrinha, entre irmãos. Então no começo era permitido, porque não existia essa população. Agora quando Moisés começa a ter uma proximidade com Deus e Deus resolve instituir os mandamentos, Deus fala sobre isso, sobre os casamentos ilícitos. Então há proibição. Algumas pessoas sempre perguntam: mas quem que foi a esposa de Caim? Então lá em Gênesis 5:4 vai dizer o seguinte, que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E entre um verso e outro pode ser que se passaram-se muitos anos. Dá a falsa percepção de que que Adão e Eva não tiveram outros filhos e filhas, só que na verdade tiveram, né? Então deixa claro aqui nessa passagem de que Caim conheceu alguma parenta sua, né? Se casou e teve a Enoque, seu filho. Era isso que eu queria esclarecer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender esse ponto. Deus abençoe. A nossa morada.